Nome sofisticado, mas caráter simples, ingredientes do dia a dia, vai bem com quase tudo e tem gostinho de conforto. Este é o Beef Bourguignon e eu sou o Gabriel Danelix, chefe do Vila Moura Olival. O Beef Bourguignon é um prato francês, mas que é bem simples de fazer e tem ingredientes, como eu disse, que você vai encontrar em casa, na sua geladeira, na sua despensa. A gente precisa primeiramente de uma carne para cozinhar. Eu vou usar uma alcatra porque eu gosto da textura dela, mas você pode usar a chã de dentro ou qualquer outra carne que seja boa para fazer um cozido. Nós vamos usar 2 kg de carne para essa receita, o que significa que nós vamos usar 2 cebolas grandes. Eu faço a quantidade de cenouras dependendo da quantidade de pessoas para quem eu vou servir o meu Beef Bourguignon. Nós vamos também usar 500 gramas de bacon cortado em cubos grandes. Nós temos também alguns ramos de tomilho e folhas de louro aqui para trazer mais sabor. Nós vamos precisar também de um pouquinho de farinha e, é claro, sal e pimenta. Para essa receita eu vou usar aqui a caçarola de ferro libanesa. Ela vai trazer mais sabor ao meu preparo e vai acelerar o cozimento porque ela retém o calor. Então nós vamos ligar o nosso fogo alto. Eu tenho um bacon aqui que eu escaldei ele antes. Isso é para tirar o excesso de gordura, mas você não precisa necessariamente fazer isso. Eu vou colocar ele aqui na panela fria, porque aí ele vai soltar um pouquinho mais de gordura. Garanto que eu vou ter a gordura do bacon, mas não ela em excesso. Enquanto o nosso bacon frita aqui, nós vamos picar a nossa cebola. Nós queremos ela em tiras, famoso corte julienne. Nós vamos usar 5 dentes de alho aqui. Nós temos alguns dentes de alho bem grandinhos. A gente vai dar uma batida neles para descascar eles, que aí a casca sai facinho. E depois nós vamos picar ele bem fininho, bem pequenininho. Você pode também passar ele pelo amassador de alho se você tiver ele em casa ou bater ele no pilão. Com o nosso bacon pronto, nós vamos tirar ele da panela agora com uma colher que tiver o fundo vazado e colocar em um refratário que a gente vai deixar aqui, que vai para o forno depois. Se você tiver excesso de gordura no fundo da panela depois de utilizar o bacon, pode descartar, pode separar para usar depois, não tem problema. Agora que nosso bacon está pronto e a gente já cortou os nossos legumes, a gente vai selar a carne. Depois que a gente selar a carne, a gente vai separar ela num refratário, onde a gente vai colocar um pouquinho de farinha nela. Nós vamos levar isso ao forno. Nosso forno está pré-aquecido a temperatura máxima 230 graus, muito quente. Isso vai criar uma crosta na carne, dando um pouquinho mais de textura e vai ajudar o nosso Beef Bourguignon depois a ter um caldo mais grosso, um pouquinho mais consistente. Então eu coloquei um pouco de azeite aqui na panela para a gente selar a nossa carne e é importante que a gente não tempere a carne antes de selar ela. Se a gente temperar a carne antes, ela vai soltar água e ao invés de selar, ela vai cozinhar na própria água. E a vantagem da panela de ferro da libanesa é exatamente esse calor que permite que a gente tenha uma selagem perfeita da carne e depois que ela fica então com a textura maravilhosa e o sabor muito aprofundado. Agora que nós já selamos a primeira leva, a gente vai continuar selando a carne e cada vez que a gente terminar de selar uma leva, a gente vai temperar ela ali no nosso refratário. Então agora que nós terminamos de selar toda a nossa carne e temperar toda ela só com sal e pimenta do reino, agora a gente vai colocar meia xícara de farinha aqui no refratário que tem a nossa carne e o nosso bacon. Nós vamos levar isso para o forno e depois voltar para fazer as outras etapas do nosso preparo. Uma das grandes vantagens de ter uma panela como essa é que cria-se um fundo ali na panela, cheio de sabor, e a gente vai extrair ele agora, utilizando os nossos legumes e o vinho. Cebola primeiro, um pouquinho de sal e pimenta. Agora nós vamos colocar as nossas cenouras. E é sempre importante temperar todas as etapas dos seus cozidos, seja molhos, carnes cozidas. Então nós estamos deixando aqui um pouquinho as nossas cebolas e as nossas cenouras em fogo baixo para elas amaciarem um pouco e pegarem aquele fundo de panela e incorporarem aquele sabor.
Enquanto isso, a gente já vai preparando o nosso alho e as nossas ervas que a gente vai colocar aqui já já. Nossa cebola já está mais macia, então a gente vai colocar um fiozinho a mais de azeite e vamos colocar o alho e os nossos aromáticos, que é o nosso tomilho e o nosso louro. E um ingrediente opcional que você também pode colocar aqui no finalzinho quando você está refogando os seus legumes e os seus aromáticos é uma colher de extrato de tomate ou pasta de tomate, que vai trazer um pouquinho de cor para o nosso molho e um pouquinho de sabor também. Então agora, para terminar de extrair todo aquele sabor do fundo da panela, nós vamos colocar 1 litro de vinho. Para o bife bourguignon você não precisa usar um vinho caro, o importante é que seja um vinho tinto, seco e de preferência um vinho mais encorpado. Então agora nós já tiramos a nossa carne do forno, o nosso molho já está começando a ficar pronto aqui, nós vamos voltar com a carne, o bacon e todo o caldo que se formou aqui para a panela e depois nós vamos jogar o nosso caldo de carne por cima. A partir de agora o bife bourguignon está quase pronto, é só esperar cozinhar. Nós vamos deixá-lo com a tampa entreaberta em fogo médio. Ele pode cozinhar de 2 a 4 horas, depende do tamanho do pedaço da sua carne e de qual peça de carne você está usando, mas a partir do momento em que a carne estiver macia, o seu bife bourguignon estará pronto. Então, gente, o nosso bife bourguignon está pronto depois de 2 horas de cozimento. Nós vamos servir ele com cogumelos e batatas assadas. Como eu disse, você pode servir ele também com arroz, com uma massa, com pães e tudo fica muito gostoso.